João capítulo 1, verso 14. É um verso somente, nós vamos meditar. Lembrando os irmãos que na próxima sexta teremos nosso culto de virada de ano, nosso culto último culto do ano, né? E quero dar oportunidade para os irmãos testemunharem. O irmão que quiser dar um testemunho, me procure para eu te chamar no próximo culto. Será sexta-feira, 8 da noite, também nesses moldes, e a gente vai acertando aí o próximo culto. Então diz assim a palavra do Senhor, João 1,14: E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu vou repetir. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mais uma vez, feche os teus olhos. Peça para Deus falar com você. Peça para Deus visitar o teu coração. Peça para Deus lançar luz e revelação ao teu espírito. Pai, fala conosco. Estamos aqui por tua causa. Muitos são os atrativos, os preparativos, os motivos, mas a causa maior deste culto é o Senhor. E esta é a tua palavra. Esta palavra diz respeito ao Senhor. Esse verso. Fale conosco, conduza-nos numa meditação, que haja reflexão nos nossos corações. Tira todo impedimento. Quebra toda barreira de qualquer ordem. Em nome de Jesus, e que a tua palavra flua no nosso coração, para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Natal vem de aniversário natalício, é a celebração do nascimento de Jesus. Já falei em outros cultos de natais que não foi dia 25 de dezembro que Jesus nasceu. São várias as especulações. Uns falam setembro, outros abril, maio, por causa da temperatura em que Jesus nasceu naquela época. Os textos bíblicos vão relatar que ele foi envolto a panos, e existem algumas datas que a tradição da igreja alimentou, e essa data aqui, celebrada 25 de dezembro, ela ocorre desde 336 da nossa era. Anteriormente, até o terceiro século, eles falavam 2 de janeiro. Foi instituído por Hipólito, bispo de Roma. Uma outra data, 6 de janeiro, colocaram 6 de janeiro, mas essa data, 6 de janeiro, ela era celebrada em honra ao sol, era uma festa pagã. Aí tiraram. Então, oficializou-se. Provavelmente por Constantino, imperador de Roma, quando ele instituiu o cristianismo, religião oficial do Estado romano. A partir de 354 aproximadamente, bateram o martelo e falaram 25 de dezembro. E aí ficou na tradição da nossa igreja, da igreja cristã católica, igreja evangélica, 25 de dezembro.
Mas Natal fala de encarnação, porque é nascimento de Jesus. E esse texto é um dos textos clássicos sobre o nascimento de Jesus. O apóstolo João, ele está sendo bem cristocêntrico. E ele revela de forma muito singular, muito especial, sobre Jesus. Ele fala que Jesus é o Verbo que se fez carne. Natal, então, fala da encarnação de Cristo. E você sabe que isso estava premeditado, logo na queda. Em Gênesis capítulo 3, verso 15, nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Esse que tiraria o pecado, que tiraria o vírus do pecado, que geraria o antídoto para a solução do homem caído. Jesus de Nazaré. Os profetas, todos os livros do Antigo Testamento, independente da tônica, da ênfase, da revelação, todos eles apontavam para Jesus. Mas de forma específica, lá em Lucas 1, 26, de forma muito específica, Maria estava no seu lar e o anjo Gabriel apareceu, falou: salve agraciada, não temas. A gente percebe que não é todo dia que a gente tem a visita de um anjo. O Gabriel, em específico, era um anjo que trazia boas novas ao povo israelita. E ele falou então, foi discorrendo sobre o nascimento de Jesus. O texto sagrado no Antigo Testamento falava da virgem, e ele fala: uma virgem seria desposada com um homem. O nome era José, eles estavam noivos, Maria estava noiva de José, eles se preservavam até o casamento. E lá no verso 31, ele então, o anjo Gabriel, revela para Maria: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho. Então Jesus é o Verbo de Deus, é a palavra, é a ação de Deus que se tornou um bebê. Jesus estava colocado ali no ventre de Maria, e o sêmen não era de José, o sêmen era do Espírito Santo. Uma gravidez sem carga genética masculina. Gabriel falou: ele será chamado Filho do Altíssimo. O Espírito de Deus descerá sobre você. Ele será chamado Filho de Deus, é um ente santo. Então esse texto cristocêntrico, cristológico, fala de encarnação, a materialização do Cristo messiânico, se dando no ventre de Maria. Glória a Deus por isso, porque Deus estaria então nessa ação, se despindo da sua glória, e gerando Jesus neste ventre. Jesus estaria sendo gestado neste ventre, se submetendo às condições caídas. Significava que a promessa de salvação estava se tornando realística. Tudo isso, queridos, com base lá no profeta. Pega uma cadeirinha aqui para ele. Isso, pega a cadeirinha aqui. Puxa a cadeira. Olha só. Glória a Deus. Amém. Tudo isso, queridos, com base no profeta Isaías. Portanto, o Senhor nos dará um sinal, disse Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Jesus conosco. Deus está aqui.
Jesus está aqui. Ouvi essa semana um pensamento interessante. Por que que a turma persegue tanto Jesus? Por que que a turma implica tanto com Jesus? Por que que a turma apedreja tanto Jesus de Nazaré? Exatamente porque ele está aqui, porque ele está vivo. Porque se fosse mais um Deus morto, porque se fosse mais uma imagem a ser colocada num nicho, porque se fosse mais uma entidade a ser adorada de forma morta, as pessoas não perseguiriam Jesus. Mas Jesus é Deus conosco, é Emanuel, e conforme nós cantamos aqui, muito bem colocada a música, muito bem escolhida, um menino nos nasceu, disse o profeta Isaías também, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Significa que este ente no ventre de Maria possuiria e possui o governo de toda a humanidade. E as características dele estariam reveladas no nome: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, fazendo alusão à Trindade, e príncipe da paz. Me lembro de um outro comentário que ouvi, em que as pessoas fazem vários tratados de paz, principalmente a ONU, e tratado de paz daqui e de lá, e chama os representantes aqui, de um lado e de outro, mas nunca chamam Jesus de Nazaré, o príncipe da paz. Como é que vai ter paz se o autor, o príncipe, o governo que pacifica não é invocado? Mas precisava acontecer esse nascimento. Primeiro porque precisaria haver um representante diante do Pai, para nos substituir à altura, para que houvesse uma transferência, a vida dele em nós e a nossa morte sobre a vida dele. Esse é o primeiro motivo da encarnação. O segundo motivo, para gerar um modelo para todos nós. Jesus, encarnando, ele se torna um tipo de ser humano perfeito para que todos nós copiemos. Ele é o exemplo. Tanto é que o apóstolo Paulo declarou lá na segunda carta a Timóteo, que nós temos que olhar para Jesus. Jesus como que um espelho consegue transformar a nossa vida, consegue alterar a nossa existência, consegue gerar graduação, e a gente vive na perspectiva do novo. Nós vamos vivendo, nós vamos nos tornando parecidos com Jesus, a gente vai sendo transformado à sua imagem e à sua semelhança. Jesus precisaria vir, encarnar. E o ápice do motivo, em terceiro lugar, é a expiação. Ele precisaria nos substituir do Calvário. Ele precisaria gerar a salvação. Ele precisaria eliminar todo escrito contrário a nós. Ele precisaria aliviar a nossa consciência através do seu sacrifício, através do seu sangue. Então, tanto os pecados quanto os pecadores estariam absolvidos diante de Jesus de Nazaré. Na verdade, queridos, a ênfase, a tônica não está no nascimento de Jesus. Claro, ocorreu conforme nós estamos vendo o texto bíblico, mas a ênfase está na missão de Jesus. A partir dos 30 anos, a tônica está na morte de Jesus, a centralidade da fé cristã está na cruz, ratificada pela ressurreição. Mas estamos olhando aqui, e as lentes nos apontam o menino Jesus, o da manjedoura, a criança que ainda está sendo gestada no ventre. Por isso gosto daquele pensamento, o Júnior esbarrou nele na poesia, em que a mão que segurava o universo, apontando soberania, governo juntamente com o Pai e o Espírito de Deus, veio para o ventre de Maria, e quando ele nasceu,
esse dedo, essa mão, segurou as mãos também de Maria, é a encarnação. Esse menino cresceu, se tornou homem, mostrou a cara para a humanidade, e foi segurar a mão de Pedro, quando Pedro afundava no mar da Galileia. Ele está aqui nesta noite para segurar as nossas mãos, para que nós não afundemos, para que nós não desviemos, para que nós não venhamos nos intoxicar com o mar da vida. Mas mais que isso, depois de segurar muitas mãos, depois de impetrar a bênção sobre várias cabeças, depois de transitar com as suas mãos, com os seus pés nas ruas empoeiradas da Palestina, ele foi segurar com as suas mãos os nossos pecados lá no madeiro para nos perdoar. Jesus de Nazaré, encarnação. Natal fala de encarnação. O verbo se fazendo carne, pela gestão do Espírito de Deus, e nascendo 9 meses depois. Você conhece a história. Mas voltando ao verso, diz que Natal revela a glória de Deus. Vimos a sua glória. Então o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Cristo é o verbo que revela o Pai, é a expressão do Pai, é a altura do Pai, é a divindade plena de Deus. Quando a gente olha para Jesus, a gente se relaciona com Deus como Pai. É inseparável, inconfundível essa ligação. Sim, são pessoas diferentes, são divindades diferentes, mas são um só. É o mistério da Trindade. Paulo, falando aos Colossenses, ele comentou que é a imagem do Deus invisível, Jesus, o primogênito de toda a criação. No verso 27 do capítulo 1 de Colossenses, ele fala que é o mistério, a glória misteriosa que estava oculta desde antes da fundação do mundo. Ela veio se revelar na pessoa de Jesus, que é Cristo. E quando nós olhamos para Jesus pela fé, hoje é pela fé, através da revelação da sua palavra, nós temos esperança. A gente tem esperança da glória. Então Natal é a glória de Deus, mais que Papai Noel, mais que tradição, mais que presentes, mais que a data em si, mais que símbolos. Natal fala da imagem de Deus em Jesus, desta conexão, desta visitação efervescente, se é glória, como aqueles discípulos de Emaús, quando então Jesus, que é Emanuel, está conosco, há de aquecer o nosso coração, há de tornar o nosso coração efervescente. Jesus, por estar aqui, por ser Emanuel, pela presença dele ser sentida nesta noite, ele dá sentido a este culto, à nossa existência. Ele nos estimula, ele nos influencia, ele rompe amarras, ele muda a nossa consciência, ele promove a chama divina no nosso coração, ele aquece a nossa fé, ele libera alegrias, empatias. Jesus trata com simplicidade. Por isso que nós estamos aqui, na autenticidade da nossa vida, na comunhão, nas transparências, nas ligações, no Espírito. Estamos aqui, caminhando em unidade de Espírito. Jesus promove tudo isso, pelo amor que Ele tem por nós, indo na cruz, e fazendo isso, Ele revela o amor do Pai, que é de tal maneira inexplicável. Então, nós entendemos os símbolos, a tradição, mas Jesus fala mais alto do que os panos, do que as roupas, do que as cores, do que a tradição, do que os pensamentos cerimonialistas do dia de Natal, de forma específica. Jesus está além disso. E eu quero encerrar falando que
através deste texto que fala do nascimento de Jesus, Jesus, na sua característica, ele tem tantas, manso e humilde, mas aqui ele fala que ele é cheio de graça e de verdade. Graça de Deus. Natal é graça de Deus. Natal é verdade. E mais uma vez eu bato na tecla de que a fantasia da tradição, do disfarce do Papai Noel, perde o brilho para Jesus de Nazaré. A gente até troca os presentes, glória a Deus, eu acho algo benéfico, muito abençoador, você presentear o outro, glória a Deus por isso, o famoso amigo secreto. Tem o amigo secreto, tem um amigo da onça, né? Ou o inimigo secreto. Mas Jesus está acima do Natal da tradição, deste mercado que vai a pleno vapor. Jesus é graça. Jesus está aqui na sua presença, com o seu Espírito, norteando as nossas mentes, os nossos corações. Jesus é graça e Jesus é verdade. Jesus chega com a graça. Jesus chega com as suas verdades. Jesus chega com a sua presença. Jesus chega com o seu amor. Esse culto, esse ajuntamento, esta ceia, essa mesa só faz sentido porque Jesus de Nazaré está aqui. Nos ajuntando em torno dele. E aí eu quero encerrar com a pergunta: como reagiremos diante da graça de Jesus? Como nós nos comportaremos diante desta grande oportunidade que Ele disponibiliza para todos nós? Porque de um lado graça, oportunidade. De um lado nós temos a porta aberta, a nova chance. Jesus aqui nós temos a condição de ter uma nova vida. Pela graça dele a gente tem perdão. Pela graça dele a gente tem misericórdia. Quando ele vem cheio de graça, e um certo pastor comentou numa pregação que graças a Deus que ele coloca a graça primeiro. O amor de Deus é tanto que até as palavras da Bíblia estão disponibilizadas de propósito. A graça vem primeiro. É como se a gente, final de ano, repetisse de ano. E o pai já tivesse comprado a famosa bicicleta. Na minha época, o grande fetiche da criança era a bicicleta Caloi. Não me esqueça, minha Caloi. E aí o pai vai, compra o presente, deixa lá escondidinho, e a criança tem um faro, porque quando vai chegando o Natal, ela já descobriu que tem uma tradição de presentes. Então assim, ela abre o guarda-roupa, ela já vai investigando, é um negócio, é um faro, ela põe um faro em dezembro para ver se tem presente, se tem um pacote novo aqui ou ali. Mas voltando à ilustração, o pai comprou o presente, e aí a gente, último dia de aula, pega a carteirinha de notas do colégio e leva para ele, morrendo de medo, porque fomos reprovados. O pai e a mãe vê aquilo e fala: mesmo assim eu vou te dar o presente. Isso é graça. Não é pelo mérito, não é pelo desempenho.
Não é pelo crédito, é pela identidade. Isso é graça. Como é que você reage ao grande presente da salvação de Jesus de Nazaré encarnado? Mas ele tem a característica da verdade. E aí, o pai, nesta ilustração, consequentemente vai encostar nesse filho, que repetiu de ano, mas ganhou o presente, e falar certas. Jesus é assim. A porta da salvação está aberta. Vem, o presente é teu. Quero ver como você vai reagir agora com o que eu te falar. Quero ver como você vai se comportar com as verdades que eu vou colocar à mesa. Quero ver se você vai responder ao meu conteúdo. Quero ver se você vai reagir de forma responsável àquilo que eu quero que você viva. Como que você deve ser e fazer e viver e ter e ser. Verdades do Senhor. Então a graça vem nos falando o seguinte: venha, como estás, mas não fique como estás. Seja transformado. Verdades do Senhor Jesus vêm à tona. Seja alterado. Por isso que Simeão estava lá no templo, já estou encerrando, falei que encerraria agora, 30 segundos. Quando ele orava, esperando a salvação, não queria morrer, o Espírito testificou no coração dele: você vai ver a salvação em Israel. Ao 8º dia, eles foram no templo, apresentaram, era costume judaizante. Quando ele viu Jesus nas mãos, nos braços de Maria e José, ele falou: esse será levantado como benefício para alguns e ruína para outros. Porque a verdade de Jesus é forte, impacta. O conteúdo de Jesus, a ministração de Jesus, o trato de Jesus, as tratativas de Jesus, levantam os que estão caídos, mas derrubam os que estão na soberba. Elas são impactantes, necessárias, tão necessária quanto a graça. Por isso elas andam de mãos dadas. A graça vem, a gente se alegra, mas depois vem as verdades do Senhor para nos transformar, dia após dia. Jesus tem verdades. Reaja da melhor forma possível diante da graça. Abrace, não desperdice, e diante das verdades. Vamos ficar de pé. Feche os teus olhos. Não se distraia, meu irmão. Eu sei que há um clima de descontração nesse culto, mas o Emanuel está aqui. Jesus de Nazaré está aqui. Verifique aí se ele está no teu coração. Interessante a dinâmica de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Jesus está aí. E Ele quer que você encarne Ele. Ele quer que você viva a vida dEle. Ele quer o teu coração. Muitos ficam implicados com várias coisas, mas Jesus quer o nosso coração. O cerne da nossa vida. O centro da nossa existência. Jesus quer nos possuir. Jesus quer nos comandar. Jesus quer gerar conteúdo dEle em nós. Jesus quer autenticar a aliança dele com graça. Jesus quer gerar verdades. Senhor, nós estamos aqui neste culto de Natal. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai querido, por esta palavra, por este verso.
Obrigado, Senhor, um verso tão central na tua pessoa, um verso tão, ó Pai, teológico, tão significativo para todos nós. Senhor, abençoe, mas nós queremos, ó Pai, ver a glória do Senhor. Nós queremos, ó Pai, contemplar a tua Shekinah. A Shekinah hoje para nós é Jesus. Antes eles tinham a névoa, a nuvem, a coluna de fogo, eles tinham esses sinais todos. Mas hoje nós somos privilegiados, a glória da segunda casa é maior do que a primeira, é a dispensação da graça na pessoa de Jesus. Nós temos a imagem de Jesus hoje, nós temos a espiritualidade em Jesus, nós temos um encontro com Jesus, ó Pai, se dá no nosso coração, ó Pai, tudo aquilo que estava no tabernáculo, Senhor, foi transformado de forma íntima ao nosso coração. Deus, que possamos reter a tua graça e as tuas verdades, e viver, Senhor, em nome de Jesus, a partir, Senhor, desta experiência de salvação, a partir deste encontro, é o que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Vem, Senhor, nesta noite, nos agraciar e nos abençoar, prepara o nosso coração, que esse clima de comunhão continue, ó Pai, ao redor da mesa, aonde o Senhor será honrado a todo momento e instante. Obrigado por isto, Pai, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém, amém. Amém, queridos.